Bom, antes de tudo, Feliz Natal para todo mundo que está ouvindo a gente. Feliz Natal! E se por acaso quem nos ouve está no meio daquela correria clássica, sabe? De preparativos. A gente sabe como é. O peru no forno, a família chegando. Exato. Então respira fundo, porque a nossa conversa de hoje é justamente para pensar nessa loucura toda. Mas de um jeito um pouco, sei lá, diferente. E a inspiração, que pode parecer estranha, né? Totalmente inesperada. Veio de anotações que a gente fez sobre um texto da filósofa Hannah Arendt, o capítulo 5 de A Condição Humana. Parece acadêmico, mas prometemos que não é. O nosso objetivo aqui é, usar as ideias dela sobre como os gregos antigos viam a vida pública e a vida privada para entender melhor a dinâmica das nossas ceias de Natal. Exato. As tensões, as alegrias, o caos. A gente descobriu que ela oferece um mapa surpreendente para isso tudo. É quase isso, um manual de instruções filosófico para a festa da firma, só que da firma família. Você está acompanhando o Rasura Podcast, o canal que dá vida ao mapa mental dos gênios. A Arendt faz uma distinção muito clara entre o lar, que é a esfera privada, e a polis, a esfera pública. E a gente vai usar essa lente, essa ideia, para olhar o que acontece quando esses dois mundos colidem ao redor da árvore de Natal. Ou da mesa da ceia. Perfeito. E o primeiro ponto, a primeira distinção que ela faz, é sobre o propósito da casa, do lar. O Natal é a celebração do lar, né? Todo mundo volta para casa. Mas, segundo a Arendt, para os gregos, o que definia o lar não era o afeto. De jeito nenhum. Não era o conforto. Era uma coisa muito mais básica. Muito mais básica e, de certa forma, até um pouco brutal. O lar era o domínio da necessidade. Da necessidade. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as pessoas viviam juntas porque eram obrigadas, sabe? Pelas necessidades de sobrevivência. O texto é muito claro nisso. A casa não era um lugar de lazer. Era a fábrica da vida. A fábrica da vida, gostei disso. Tudo o que acontecia ali dentro era para garantir que todo mundo estivesse alimentado, abrigado, seguro para o dia seguinte. E ponto final. Ela usa a expressão manutenção da vida. E quando a gente aplica isso a um Natal, caramba, faz um barulho na cabeça. Faz muito. Porque toda a preparação da ceia é exatamente isso. É uma operação gigantesca de manutenção. Não da vida biológica, talvez, mas... Da vida da tradição. Isso, a vida da tradição. Pensa bem. A lista de compras, o planejamento de quem leva o quê, as horas e horas na cozinha, arrumar a casa. O parente que tem que buscar o gelo. Exatamente. Tudo isso é um trabalho que responde a uma necessidade. A necessidade de que a celebração aconteça. A Arendt fala da premência da vida. E a preparação do Natal tem essa urgência. O peru precisa sair no horário. A rabanada precisa ser feita. É quase uma tirania da tradição, né? É um trabalho, acho que é importante frisar isso. É um trabalho imenso. A gente romantiza, mas é um esforço. E se essa é a esfera da necessidade e da obrigação, onde é que fica a festa? Onde fica a alegria? Aí que a coisa fica interessante. Porque entra a segunda parte da equação da Arendt. Se o lar é o reino da necessidade... A polis, a praça pública, era o oposto. Exato, era o reino da liberdade. Mas o conceito de liberdade deles era diferente. Ser livre não era só fazer o que se quer. Era, fundamentalmente, estar livre das necessidades da vida. Estar livre de ter que se preocupar com a comida, com as contas, com o teto. Isso. E tem uma frase no texto dela que conecta tudo. Ela diz que a vitória sobre as necessidades da vida no lar constituía a condição óbvia para a liberdade da polis. Vamos traduzir isso para o nosso Natal. Traduzindo, toda aquela guerra que acontece na cozinha, o estresse para o arroz não queimar, a logística para sentar todo mundo. Essa é a vitória sobre a necessidade. Exatamente. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer que a liberdade, a leveza da conversa na sala de estar, ela é literalmente paga com o suor da cozinha. É uma condição. A paz de quem está na sala batendo papo só existe porque alguém, em outro cômodo, está em plena batalha. É uma transação de energia, quase. É a condição indispensável. A celebração só acontece como um momento de liberdade, a liberdade de conversar, de rir,
porque o trabalho da necessidade foi vencido nos bastidores. E sempre tem aquela pessoa, né? Que mesmo sentada à mesa, a gente vê que a cabeça ainda está na cozinha. Com certeza. Será que o pudim gelou o suficiente? Exato. Essa pessoa ainda não cruzou a fronteira. Ela está fisicamente na festa, mas a mente ainda está no domínio da necessidade. Ela ainda não está totalmente livre. E essa pessoa que não relaxa geralmente é a mesma que está no comando de tudo. O que me leva a outro ponto que eu achei impressionante nas anotações. A da desigualdade. Essa mesma. Arendt diz que o lar, por ser esse lugar da necessidade, era também o lugar da mais severa desigualdade. Tinha um chefe, um governante, em contraste total com a polis, que era um espaço de iguais. E essa dinâmica no Natal é claríssima. É muito clara. Sempre tem o general ou a general da ceia. A pessoa que centraliza as decisões, que delega tarefas, que tem a receita secreta da farofa que ninguém pode encostar. Lembrei do meu avô, ele era o déspota absoluto do pernil. Ninguém podia chegar perto do forno. Ele passava o dia 24 inteiro focado naquela missão. Era quase militar. Que exemplo perfeito. Porque, no modelo grego, esse chefe de família governava de forma despótica. Não por maldade, mas porque era preciso organizar a sobrevivência de todos. Ele administrava a necessidade. Exato. A gente brincava, mas, olhando por essa ótica, ele era o governante do lar garantindo que a principal necessidade da festa fosse atendida. E o mais fascinante no que a Arendt aponta é que dentro de casa ninguém era livre de verdade. Nem mesmo o chefe? Nem mesmo ele. O seu avô, o déspota do pernil, estava tão preso à necessidade quanto qualquer outra pessoa, talvez até mais. Ele só se tornava um homem livre, um igual, quando a missão dele terminava. Quando ele finalmente saía da cozinha. E entrava na polis da mesa de jantar, onde ele podia encontrar os pares dele, os iguais, e simplesmente ser. Entendi. E é curioso que essa pessoa que governa, muitas vezes ela se vê como alguém que está servindo, né? É um ato de amor. É uma espécie de tirania voluntária. É uma ótima definição. A avó que não deixa ninguém ajudar porque só ela sabe o ponto, ela está ao mesmo tempo exercendo um poder e se sacrificando para que a liberdade dos outros possa existir. Uau! Tá gostando da prosa? Então não deixe de curtir e compartilhar com os amigos. A igualdade da festa, onde todo mundo celebra, ela pressupõe a existência dessa hierarquia na preparação. A sala de jantar só vira uma pequena polis de iguais porque a cozinha funcionou como um reino. Reconhecer isso não é para culpar ninguém, né? É só para entender o custo invisível daquele momento. Exato. Mas hoje em dia, essa divisão não é mais tão nítida. A fronteira entre a casa e o mundo lá fora parece que ficou toda borrada. Ficou completamente borrábar. E a Arendt fala disso também, sobre como no mundo moderno surgiu o que ela chama de esfera social. O que seria essa esfera social? O que é fascinante aqui é como ela descreve que o lar subiu de nível, foi para o domínio público. Ela diz que a administração doméstica, que antes era resolvida a portas fechadas, virou uma preocupação de todo mundo, uma preocupação coletiva. E a conexão com o Natal moderno é gritante. A gente sente isso na pele. A comercialização, a pressão. É uma conexão direta. O que antes era uma preocupação privada, o que a nossa família vai cozinhar para a nossa ceia, virou um interesse público gigantesco. O Natal vira uma indústria. Uma economia nacional. E a sociedade, que a Arendt descreve como uma família sobre-humana, passa a ditar as regras do que é um Natal certo. Então essa esfera social não é só a propaganda da TV com a família perfeita. É muito mais sutil. Muito mais. É o grupo de WhatsApp da família onde alguém posta a foto da mesa impecável e gera uma competição silenciosa. É a pressão de postar a foto bonita da árvore no Instagram. O que era privado virou uma performance pública. O lar transbordou. Precisamente. A sua ceia particular, os seus rituais, de repente eles ganham uma importância pública. Você está sendo comparado, mesmo que ninguém diga nada com todas as letras, a preocupação com a administração doméstica do Natal deixou de ser só sua e passou a ser de todo mundo. Ok.
Então, depois de tudo isso, como é que a gente olha para a ceia de Natal agora? Resumindo a nossa conversa, usar as ideias da Arendt é quase como colocar um óculos de raio-x. É uma ótima analogia. A gente começa a enxergar as estruturas invisíveis por trás da festa. Deixa de ser só uma tradição, né? E passa a ser um palco. Um palco onde todo ano a gente encena essas tensões antigas. A necessidade contra a liberdade, a hierarquia do trabalho contra a igualdade da celebração. O nosso mundo privado contra as pressões do mundo público. Exato. A análise dela nos força a ver e, quem sabe, a valorizar o esforço imenso feito lá no reino da necessidade para construir aquele breve e precioso momento de vida boa em torno da mesa. Aquele momento que é a nossa pequena polis familiar temporária. Um lugar onde, idealmente, todos podem finalmente ser livres e iguais. Um espaço que só existe porque, em outro lugar, em outro tempo na cozinha ou no supermercado dias antes, alguém travou e venceu a batalha contra a necessidade. Talvez só o fato de reconhecer isso já mude o jeito como a gente agradece pela ceia, né? Com certeza. E para fechar, tem uma última ideia das anotações que ficou martelando aqui na minha cabeça. Qual? A Arendt menciona que, para os gregos, a virtude mais importante para a vida pública era a coragem. A coragem de sair do privado, do seguro. Isso. A coragem de deixar a segurança do lar para se arriscar na polis, para se expor, para falar e ser vista entre os seus iguais. É uma ideia muito poderosa. Sair do que é conhecido para entrar no palco imprevisível do mundo. Exato. E daí a reflexão que fica especialmente para esse Natal é: que tipo de coragem a gente precisa hoje? Será que a coragem está em manter as tradições a todo custo? Em ser o governante que garante que o ritual se repita para nos dar segurança? Isso exige uma coragem e uma força enormes. Sem dúvida. Ou será que talvez a coragem hoje seja de outro tipo? A coragem de, quem sabe, questionar esses papéis, de abrir um pouco a porta da cozinha e tentar criar um espaço onde todos possam ser iguais não só na hora de comer, mas também na hora de preparar. Onde a vitória sobre a necessidade seja uma conquista de todos, para que a liberdade da festa seja de fato para todo mundo. Fica aí a reflexão. E aí, o que achou desse episódio? Deixe nos comentários uma sugestão de autor ou de obra que a gente conversa, combinado? Não se esqueça de se inscrever para receber os próximos. Ah, uma última coisa. Quer receber o mapa mental do episódio de hoje? Então, entre no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição. Até amanhã!